E hoje estamos aqui de novo, trazendo o quê? Algo especial para vocês, como sempre. A minha pergunta hoje é: você sabe o que é alienação parental? Você que é casada, descasada, você sabe quais são os seus direitos? Você sabe o que você faz quando fala com o seu filho sobre o seu marido? Será que você tem noção de tudo isso? Hoje viemos aqui para te esclarecer, para você não cair numa situação difícil. Mas antes, vocês sabem, né? Antes, vou pedir para vocês curtir o nosso podcast. Ó, assinar o sininho, ir lá e tocar o sininho, deixar aquele coração, aquele joinha pra gente, compartilha, se inscreve no canal, manda para quem precisa. Esse assunto de hoje é mega importante e esclarecedor. Mas com vocês, a nossa convidada esplêndida. Fala aí, Eliane, quem é a nossa convidada esplêndida? Vamos lá, deu spoiler, que é uma menina, né? Uma mocinha. Então vamos lá. Nossa convidada, ela é graduada pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas. Ela é pós-graduada em processo civil e processo do trabalho. Ela é especialista em direito público, com ênfase em direito administrativo. Ela é atuante na área trabalhista, prestando assessoria para empresas em relação às normas trabalhistas. Ela é casada, ela tem uma netinha que é a Aurora, que é uma princesa. E hoje, com vocês, temos a honra de receber aqui a doutora Cleude Dias Martelletti. Aê! Obrigada, meninas, Obrigada por esse convite maravilhoso. Obrigada só um adendo, estou com duas netinhas agora. Não é só a Aurora, tem mais. Tem a Evinha também, que é uma princesa. Duas princesas. Duas princesinhas. Uhum. Bom, sobre o tema, a gente tem muito o que falar, são situações que ocorrem no dia a dia, às vezes você vê o pai e mãe praticando alienação parental por querer, e acontece também de você praticar sem você perceber. E isso aí tem que ser uma situação que você tem que olhar para o teu dia a dia e ver exatamente da forma como você está conduzindo os seus filhos. Seja uma criança, seja um adolescente. A gente tem que ter esse cuidado, né, na hora de passar as informações, na hora de você cuidar, seja casado, seja separado, seja em relação à família da outra parte. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Cleude, conta pra gente, né? Porque tem amigos que não sabem, mas o que é alienação parental e por que esse tema é tão polêmico atualmente? Na verdade, a alienação parental é uma interferência na formação psicológica da criança e do adolescente. É uma das partes, um dos cônjuges interferir visando prejudicar o vínculo, né, com a outra parte. E isso aí pode causar problemas seríssimos nas crianças. Problemas de ordem psicológica que vai influenciar em várias partes, vários setores da vida dela, né? E esse tema é muito importante, porque é um abuso emocional. Tá? E se for realmente caracterizado esse abuso emocional, medidas têm que ser tomadas para proteger essa criança. E aí essas medidas, elas vão interferir na lei, né? Eu queria saber como é que é essa lei aqui no Brasil com relação à alienação parental. Sim, a lei de alienação parental no Brasil, ela prima pela proteção da criança e do adolescente, como eu falei, né, anteriormente. Então, ela tem medidas que, se identificando o alienador, ele vai responder por esse ato. Pode, inclusive, perder a guarda da criança, entendeu? Ele pode... essa é a medida mais drástica que eu visualizo. Mas tem situações também que ele só vai poder encontrar com a criança em visitas assistidas, com auxílio de algum profissional, um psicólogo, ou então em local público. Tem várias nuances que a lei de alienação parental, ela protege a criança nesse sentido, graças a Deus. Que bom, né? Nossa. E quais são os comportamentos mais comuns que configuram a alienação? Sim, vamos lá. É desqualificar o genitor, a outra parte, por exemplo. A mãe ou o pai que obtém a guarda da criança
chegar para a criança e falar assim, o teu pai ou a tua mãe, ele não é uma pessoa boa, ele não veio te buscar porque ele não quis. Chegou o dia da visita, o pai ou a mãe não foi buscar, outro genitor, na realidade, dizendo que não veio porque não quis. Você já começa a colocar aquele probleminha na cabeça da criança e ele vai achar que a outra parte não ama. Não te amo, não te quero mais. Então, né? assim, a preocupação na realidade é você preservar isso. O casal se separou, mas assim, o amor pela criança, pelo adolescente, pelos filhos, continuam. É o mesmo. Isso tem que ficar claro para a criança. Se não ficar claro, pode estar acontecendo uma alienação parental. Posso eu morar com o pai, por exemplo, e cometer alienação parental ou com a mãe? Existe essa possibilidade de estar casado? Casal junto. Isso, pode. A mãe ou o pai... Dá um exemplo simples. A mãe ou o pai saiu, a mãe ficou em casa com a criança. Aí o pai está demorando, por algum probleminha entre o casal, vai utilizar a criança como instrumentozinho de vingança. Ou seja, eu vou fazer a cabecinha. Seu pai foi para a rua, tá vendo? Não chegou a tempo da gente sair, da gente fazer o programa que tinha combinado. Teu pai prefere ficar na rua do que ficar com a gente, prefere ficar no bar do que ficar com a gente. Aí começa a colocar coisinhas na cabeça da criança que pode não ser verdade. Ou seja, isso aí é uma maldade cometida contra a criança. Ainda que fosse verdade, não deveria ser falado para uma criança. De forma porque nenhuma. Essa história aí é uma história de adultos, né? É isso então mesmo. Não pode falar. Você aí que está nos assistindo, que está separado ou que está em crise dentro do casamento, presta atenção, porque os danos com os filhos, depois o problema vocês dois vão ter que resolver, os pais, né? E podem ser danos irreparáveis que levam para a vida inteira. Exatamente. São situações que têm que ser acompanhadas por um profissional, um psicólogo, para poder identificar isso e tentar fazer com que essa criança cresça sem esses traumas, porque é um trauma. Criança é para ser protegida, né? O tempo todo. O tempo inteiro. É você, né, minha Sou amiga? eu? É Pode ser. você. E o que mudou na lei nos últimos tempos? Sim, houve uma mudança, uma revogação de uma das partes, que é a suspensão da autoridade parental. Por exemplo, quando se identificava uma alienação parental, se suspendia aquela autoridade. O pai, vamos colocar assim, o pai, né? Não é o pai, tá, gente? Pode ser a mãe. O pai não tem... ele era suspenso daquele de convívio com a criança. Hoje não tem mais isso. Não pode mais suspender isso. Isso a lei já determinou, foi revogado, aliás, tá? E isso aí não pode mais ser feito. Então, assim, o pai ou a mãe ou a outra parte que tenha sido sido objeto de denúncia de alienação parental, ou seja, que ela estaria fazendo mal àquela criança, ela não vai perder o direito de ver o filho, de encontrar com o filho. Só que ela vai ser da forma como o juiz determinar. Ou seja, com uma visita assistida, um determinado local. Então, assim, não perde mais essa autoridade. Quando se identifica que existiu, de fato, alienação parental, quais são as punições? Quais são que podem ser aplicáveis, no caso, né? Sim, esse genitor, no caso, né? Sim, pode ser uma multa, né? Tem multa, tem uma advertência, você pode perder a guarda do seu filho. Não ter direito mais de vê-lo, né? Não. Seria isso. E, assim, determinar também o local onde a criança, local do domicílio, tá? Porque tem genitor que tá, o alienador, na realidade, ele pode acontecer de pegar a criança e mudar para outro estado, inclusive para outro país. E acontece muito, né, Cleude? Né? A gente vê nas notícias aí, né, meninas, o isso tempo aí é inteiro. somente para poder separar do outro genitor, tá? É. Isso é pura vingança. E, na verdade, você está fazendo mal muito grande ao seu filho e não está percebendo. Ou está percebendo e está querendo utilizá-lo como instrumento de vingança. E quando isso... Desculpa, Dani. Quando isso acontece, de sumir com a criança para outro país, outro estado, sem comunicar, isso pode gerar a pessoa ser presa mesmo? Pode acontecer, dependendo da situação, sim. Porque é quase um sequestro, não é? Sim. Mudou, né? É quase Isso um daí sequestro. é analisado pelo judiciário
para ver a extensão da situação, se é realmente configurado o crime ou não, e aí, se for, vai responder sobre as penas da lei. E não adianta estar fugido. Não. E Por na isso- Itália, a gente está aqui no Brasil, por exemplo. Vai dar ruim de qualquer jeito, Vai, né? vai, mas vai depender do país também que a gente tem acordo de extradição, tem todo Tem um muitas know-how. nuances, Tem muitas né? nuances nesse Então ainda sentido. dá para se esconder um pouco, né? Dá para se esconder Em um outro pouco. país. Tem situações que o próprio judiciário determina aonde vai ser o domicílio da criança. Não pode sair dali. Entendi. Entendeu? Justamente para coibir isso, para o genitor, o alienador, não ter aquela. Quem detém, né, a guarda da criança ou do adolescente, para não ter essa possibilidade de, eu vou morar em outro estado. Sim, legal. Aí eu vou dificultar a convivência deles. Isso. Isso daí é tão desumano É. que realmente tem que responder por isso. Cleude, como um caso de alienação parental chega ao judiciário? Como é que é o processo? Através de denúncias. Uhum. Pode ser denúncias para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, e tem situações que pode fazer até diretamente ao juiz, que eu acho assim mais interessante você procurar um advogado, especialista na área, explicar o que está acontecendo, apresentar as provas, Que sabe? tipo de provas? Como é que é? Pode ser vídeos, pode ser mensagens por WhatsApp, foi até perguntado isso, né, se poderia utilizar. Pode sim, mas desde que sejam íntegras e que tenham autenticidade. Para você autentificar essas mensagens, leva o seu celular, tá? Vamos lá. Leva o seu celular a um cartório e o escrivão vai fazer uma certidão lavrando todo o ocorrido, certificando que aquelas mensagens são autênticas. Aquilo ali vai servir como prova no judiciário, ok? Fica a Nossa, dica, hein, gente? Olha, e tem também testemunhas. O que você puder de reunir de provas para você comprovar essa situação, e verificando, lógico, que a lei te possibilita isso, leve, porque isso aí vai te ajudar muito. E vai preservar a criança também, né? Não, e É, o único o emocional intuito, dessa o criança. único Todo o intuito é intuito é preservação esse, né? da criança e do adolescente. O tempo Porque, dependendo da situação, isso daí dependendo não, isso realmente afeta diretamente a parte emocional da Emocional. Saúde criança. mental, né? Entendeu? Então, isso prejudica o desenvolvimento psicológico dessa Essa criança e desse sensação adolescente. de abandono, né? Total, É. total. Porque a sensação de abandono é uma coisa assim que só sabe quem passa. Então, às vezes não, a criança ela não consegue passar isso para você assim, conversando. Você tem que ter aquela sensibilidade, você conversar com ela e você tentar entender, você ouvir a criança. É a melhor coisa. E qual é o papel desse perito e desse psicólogo? Porque eu posso chegar e dizer, olha, meu marido está fazendo alienação parental com a minha filha e tal. Aí tem que ter uma investigação, Sim, né? sim, tem que ter como uma é que é investigação. feito isso? Esse perito, esse psicólogo, como é que eles Sim, fazem? o perito, na realidade, ele vai elaborar laudos periciais com base na convivência da criança. Ele vai ouvir a criança ou o adolescente, tá? Porque são para os dois, porque o adolescente está naquela formação ainda. Então, a lei abrange os dois. E aí o perito vai elaborar esse laudo pericial de acordo com todos os dados que ele for coletando em relação à criança e à família. Tá? O psicólogo, a mesma coisa. Só que o psicólogo ele vai mais fundo ainda, né? Ele vai querer saber realmente os sentimentos da criança. Não é que o perito não vai querer saber, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas essa dobradinha aí é muito interessante para poder identificar se realmente aquela criança ela sofre de alienação parental. E olha, nas primeiras conversas dá Já para descobre, perceber. né? Dá. Passa pelo perceber. conselho tutelar esse processo ou não? Sim. Eles E acompanham. tem algum caso real assim que você tenha presenciado, enfim, que você possa compartilhar com a gente? Eu acho que toda família tem um pontinho, né? Vamos lá. Eu conheço casos, sim, de alienação parental na infância, durante toda a infância e adolescência. E essa situação não foi tratada, não tiveram a sensibilidade de tratar, e hoje em dia a gente visualiza num adulto as sequelas desse problema ocorrido na infância e na adolescência. Então, assim, como eu vejo isso na prática, eu analiso que realmente a gente verifica uma monstruosidade. Que você faz uma coisa que
a pessoa às vezes não tem nem noção do que está fazendo. O alienador que eu estou falando. Quando você vê um adulto com problemas sérios na ordem psicológica, que você vai ver a dimensão desse problema. Entendeu? A dimensão dessa maldade perpetrada contra a criança e o adolescente. Gente, isso é tão Seríssimo. Tão comum. É. Nós que somos professoras, né, de escolas, né, públicas, estaduais, a gente vê isso. Imagina. Mas é muito. Durante a reunião assim, de pais, a gente vê isso, né? E é só com pai, só com genitores, só com pai e mãe, ou assim, pode haver alienação parental em relação a avô, a tio, tia? Sim, pode sim. Inclusive, se o alienador, ele não vai fazer somente com outro genitor, ele vai pegar toda a família. Uhum. Ele vai dizer que aquela família não presta, que aquela família não gosta dele, entendeu? Que a única família que realmente gosta dele é a família de cá, a família da parte do alienador. Isso aí, assim, e ele provoca esse distanciamento. Então, a criança, o adolescente, fica com aversão, verdadeira aversão à outra parte. Uhum. Você consegue verificar isso. Um psicólogo consegue verificar isso de imediato. Muito fácil, né? Muito fácil. E quanta maldade, né? E assim, eu fico pensando, e aquela outra parte, né? No caso, não o alienador, a outra parte, né? Uhum. Que foi vítima, no caso. Tem que ter coragem de buscar ajuda, porque não é para ela, é para a criança. É isso mesmo. As famílias perceberem a importância da construção da identidade, né? Porque quem eu sou formada? Eu sou formada por duas partes. Parte de mãe e parte de pai. Querendo ou não, eu tenho que ter esse contato, né? E você podia me dizer, criança que não quer ver o outro genitor, é uma alienação ou é uma vontade legítima? Olha, tem duas situações. Às vezes a criança realmente não se sente à vontade do outro lado, né? Com a outra família. Uhum. E aí você tem que ter aquela sensibilidade de conversar com a criança, escutar exatamente o que ela está te dizendo. Às vezes a criança não verbaliza, às vezes é o comportamento. Ah, mãe, não quero ir. Ah, pai, não estou afim de hoje ir lá para casa da minha avó, para casa da minha tia. E você vai procurar saber, entender o lado dela, por que ela não está querendo ir. Então, às vezes é uma vontade da criança. A criança não se sente à vontade lá. Uhum. Pode ser também alienação parental. Então, tem que realmente ouvir a criança. E o que é alienação parental? O que não é alienação parental, né? Para o nosso público saber diferenciar, né? Alienação parental é quando você vê que a criança está sendo manipulada realmente a não ter contato com a outra parte, a tomar aversão à outra parte. Entendeu? Não só o outro genitor, mas a família do genitor também, como a gente começou agora. Essa é a alienação parental. O que não é alienação parental é quando a criança realmente não está a fim de ir, não quer, olha, eu não gostaria de ir. Eu quero ficar em casa. Mãe, pai, eu não me sinto bem em ficar na casa do meu pai ou na casa da minha mãe. Ou então outro cônjuge já constitui outra família. Aí eu já não me sinto mais tão bem-vindo lá. Cabe a você, o genitor, que detém a guarda da criança, conversar com ele e tentar mostrar que, olha, não é uma nova família, é a continuação da sua família. Isso. Você continua sendo amado da mesma forma. Papai ou mamãe casou, mas você é a coisa mais importante que tem pra gente. Entendi. Entendeu? Aqui eu vou fazer ser, né, mais importante. Vou fazer uma pergunta para você que eu vou até ler, porque ela é uma pergunta difícil. Vamos lá. Quando há denúncia de abuso e o acusado diz ser alienação parental, tu já imaginou? Né? Abuso e o cara diz que não. Que por isso, o que acontece? Ou a mulher, né? Ou o pai ou a mãe, eu não sei, né? Várias entidades estão pedindo a revogação da lei de alienação parental justamente por isso. A mulher, na realidade, vai lá e denuncia, né? Que está sofrendo abusos, que o filho está sofrendo abusos. E esse genitor da parte contrária entra na justiça dizendo que isso é pura alienação parental. Aí vai ter todo um trabalho da defesa para poder comprovar que não se trata de uma alienação parental, mas simplesmente se trata realmente que a pessoa está sofrendo uma violência, um abuso, seja violência doméstica, seja um abuso psicológico, um abuso, abuso sexual. E aí a criança
tem situações que a criança acaba indo para a mão do agressor. Sim. Entendeu? Da pessoa que a mãe denunciou, né? O pai denunciou e a criança fica à mercê daquela pessoa que possa vir a cometer alguma agressão contra ela. Tá? Seja física ou psicológica. Então, por isso que está se pedindo a revogação da lei de alienação parental. E assim, essa falsa acusação, às vezes tem caso de falsa acusação de alienação parental. Como é que a gente se defende disso? Você tem que reunir provas, tá? Para poder comprovar que você não está praticando alienação parental. E essas provas são mensagens, são vídeos, áudios, são testemunhas que possam comprovar a sua idoneidade, né? É isso. Entendeu? Mostrando-se presente nas festas, nos eventos de família. Sempre, sempre. Você tem que se mostrar que você está ali, que você não é aquilo que está sendo falado de você. Você tem que fazer ao contrário, para você poder mostrar que realmente aquela pessoa que está te acusando, na verdade, o alienador é ela. E acontece bastante, né? Essa inversão, né? Tipo assim, vamos lá. Como eu posso evitar a alienação parental durante, por exemplo, e após um divórcio? Quais dicas que eu poderia dar para esses pais e mães em relação a isso? Vou me separar. Vou me separar, me divorciei. Como é que eu posso evitar essa alienação parental? Sim, evitar de falar mal do outro cônjuge na frente, do outro genitor na frente dos filhos, né? Facilitar a conversa entre eles, mostrar para eles que o papai e a mamãe estão se separando, mas você é a nossa prioridade. Tudo vai continuar da mesma forma. Facilitar o acesso à casa de ambos, entendeu? Ter o cantinho dele na casa de cada um, para ele poder saber fazer que quarto, né? Arrumar tudo direitinho. Isso mesmo, saber que ele é amado, que ele continua. Assim, acabou a relação conjugal terminou, mas pai e filho, não, mãe e filho, não. Não existe ex-pai nem ex-mãe, né? Entendeu? Tem que fazer de uma forma que isso seja natural. Natural em termos que a gente sabe que todo divórcio ele gera um certo probleminha, certo atritozinho. Mas não deixar que isso daí influencie a vida rotineira da criança, entendeu? A criança tem que manter a rotina dela. Preservar, né? Essa rotina, né? E os pais têm que conversar o tempo todo sobre educação, como vai decidir junto tudo que vai fazer pela criança. Sobre educação, saúde, segurança, lazer, tudo referente àquela criança, os pais realmente eles têm que ter essa interação. Não precisam mais estar convivendo juntos. Mesmo que cada um reconstitua sua família, entendeu? De cada casal reconstitua a sua vida. Não pode deixar que isso daí afete aquela criança, a união, a fruto daquela união. Entendeu? Isso é muito importante. O papel da mediação familiar e de um bom advogado nesse processo. Como é que é? O advogado vai auxiliar, tá? A parte a apresentar todas as informações, todas as provas que possam comprovar que ele não aliena, que ele é um bom pai, uma boa mãe, que cumpre todos os seus deveres com seus filhos, entendeu? E do mediador é tentar solucionar esse conflito da forma mais pacífica possível. Não deixar não precisa chegar ao judiciário. É uma coisa que vocês estão, que o pai e a mãe estão resolvendo sobre o filho em comum. Então tem que ser uma coisa muito pacífica, tentar da melhor forma possível. Essa é a melhor forma de você resolver isso. É você conversando, é você tentando ajustar cada um no seu tempo, o que cada um pode fazer. Isso aí seriam acordos, é isso? Seriam acordos com o advogado e as partes? Seriam isso? Acordos? Seria isso? Mais ou menos um acordo. É um acordo tácito, digamos assim. Tá? Então você já falou aqui para mim, quando acionar o judiciário e quando buscar outra via. A outra via seria a mediação, não é isso? Sim. Seria esse acordo. Será que acontece? Acontece. Tem pais conscientes, graças a Deus. Viu, gente? Tem que ser consciente. E qual o maior mito, assim, em relação à alienação? Vamos lá. Tem algum mito? De repente não tem mito, né? Eu escrevi alguma coisa aqui preto no mito. branco, Não. preto no branco.
Ai, mito cedo. Não, desculpa. O mito é que não, realmente não afeta a criança, né? Que aquela alienação, aquele jeito de você falar do outro, de você conduzir essa conversa entre os pais, aquele mito de que isso daí não afeta a criança. Tipo assim, ele nem escutou. A criança está atenta a tudo, tá? Vamos combinar, a criança está atenta a tudo. Você acha que a criança está ali, não está escutando? Está sim. Ela pode não falar para você, não esboçar a reação, ela pode estar brincando, desenhando, mas ela está antenada. E aquilo ali afeta diretamente a criança. Se você acha, o mito é que não afeta, mas afeta. Tá? Eu me lembrei realmente que realmente afeta mesmo. Entendi. Se você tivesse que resumir em uma palavra alienação parental, qual seria? No meu caso, eu acho realmente a alienação parental uma maldade muito grande feita contra a criança e o adolescente. Eu diria uma monstruosidade, sabe? Uma coisa que não deveria existir nunca, nunca, jamais, em tempo algum, um pai ou uma mãe, ou quem quer que seja da família, fazer isso contra uma criança, porque são situações que são levadas pela vida inteira. Mesmo com todo o tratamento, a gente vê algumas sequelinhas em alguns adultos por ter sofrido alienação parental. Falo por experiência própria. Não é fácil, não. E essa legislação, estava nos bastidores, estava falando, né, que ela vai mudar essa legislação da alienação parental, vai ter meio que uma... como se fosse uma parceria, vai juntar com o feminicídio, seria isso? Eu entendi errado. Não. Explica. Vai, doutor, explica. Não, olha só. Várias entidades estão pedindo a revogação dessa lei, justamente pelo que a gente conversou. Porque a mulher vai e denuncia, né, que está sofrendo um abuso, que os filhos estão sofrendo um abuso, e aí o genitor vai lá e diz que isso, na verdade, é uma alienação parental, que nada disso ocorre, aquela coisa toda. Então, o que a Comissão das Mulheres elas visualizam isso como mais uma violência doméstica contra as mulheres. Então, estão pedindo a revogação dessa lei para que a Lei Maria da Penha passe a ter também essa atribuição. Entendeu? Que seja visto isso dentro da Lei Maria da Penha. Entendi, vai colocar a alienação parental dentro da Maria da Penha. Que essa questão, sim. Que, acho que atinge mais mesmo, né? Sim, as mulheres, né? Maioria. Isso. Mas lembrando que muitos homens também estão na mesma situação, tá? Com certeza. Eu queria te perguntar um caso de alienação parental que tenha marcado aí a sua vida, e também depois queria pedir que você falasse para os nossos ouvintes um livro, um filme que eles pudessem assistir, ler, para que eles pudessem entender melhor, né, o que é alienação parental. Porque muitas pessoas não sabem o que é isso. Escutam o nome, o título, mas não têm ideia. Sim, vamos lá, a primeira mesmo de novo. A primeira qual foi o caso de alienação parental que marcou a sua vida? Marcou sua trajetória? Aquele que você não vai esquecer nunca mais. Bom, eu não posso dar nomes. Com certeza. Né? Mesmo porque tenho contatos, de forma nenhuma. Mas é de uma criança, foi o que eu falei até, salvo engano, eu falei aqui no comecinho, de uma criança que sofreu alienação parental durante toda a sua infância, adolescência. Por parte de pai ou de mãe? Por parte de mãe. Por parte de mãe. A mãe que cometia alienação parental em relação ao pai. Isso. Eles se separaram e ela resolveu que o outro não prestava. Né? E aí, isso ela colocou tudo em cima da criança. Né? E aí a criança foi crescendo daquela forma, que o pai constituiu outra família. E esse pai não buscou também essa criança? Não, o pai, por outro lado, foi deixando. Não deixe, gente. Não quis brigar, né? Não dá. Briguem por os seus filhos. É isso. Sinceramente, briguem. Porque se deixar, o outro lado vence, você vai perder seu filho. Aí muitos pensam assim, mas não tem problema. Quando ele crescer, eu converso com ele. Não aguarde isso, não. Converse agora.
Ficam Procure marcas, seu né? filho, ficam. São marcas profundas, são marcas, às vezes, como eu falei, pode ser irreparáveis. Leva-se por toda a vida. O abandono é muito difícil, né? O abandono, ele tá junto com a rejeição. E isso, para você sanar essa cicatriz, é muito difícil. É difícil. É Muito difícil você difícil. reverter isso. Não é impossível, mas é difícil. O que eu falei, a parte que está sendo alienada, ela tem que buscar, ela tem que literalmente correr atrás, não deixar não. Porque não aguarde teu filho crescer, porque não vai resolver a situação. Você vai perder teu filho. A verdade é Imagina passar, Eliane, pela adolescência, que é aquele período maravilhoso, Nossa. numa situação dessa. Que já se Não sente é? rejeitado por natureza, né? Isso. Olha isso. Porque o adolescente Olha, já tem não. aquelas coisas peculiares, né? É, Os sentimentos é. peculiares deles. Meu pai gosta mais de Dos mim do que a minha hormônios. mãe, ou então Isso, minha mãe é. gosta mais de mim do que meu Tem muito pai. isso. Ai, meu Eu Deus. vejo muitos casos também de avós, né? Avós que sofrem esse processo de alienação parental, porque às vezes separam, né? Muitos. Os avós sofrem tanto. Sofre. Sofrem muito. Agora, os avós podem entrar na justiça também. Então como é que é isso? Se você estão te proibindo de você ver teu neto, você pode entrar na justiça pedindo para poder ter direito de visita. E aí você começar a fazer todo um trabalho de desconstituir aquela alienação que foi feita pelo outro genitor. Entendeu? E aí você consegue trazer essa criança e adolescente para você. Não deixe para lá não, vovô e vovô. Corram atrás também. Peçam o seu direito aí. de visita. Peçam para visitar a sua casa, para ficar um pouquinho com você. Carinho, amor de vó é coisa maravilhosa. Cura. Isso aí Cura, amor de vó, cura. maravilhoso. É. E é o vínculo, né? Você fala que o vínculo, você cria um vínculo vínculo com a muito criança grande. com a presença. É Né? E isso se aí. você não está presente, como é que você vai criar esse vínculo? Né? Não, dá. não tem Não como. tem como. E ele vai crescer sem esse vínculo, então para você vai ser mais uma. Uhum. Você não vai ser a vozinha dele, o avô dele. Não vai te ver dessa forma. E assim, a doutora Cleude falando, né? Aí a gente vê em vários casos, né, na mente, né? Eu conheço casos da pessoa ter praticado alienação parental, não tendo se separado, né? Na Sim, mesma sim, casa, Isso. né? E praticava alienação parental e Ocorre colocando muito, filhos por contra o pai, no Isso. caso. Nossa, você falando, eu falei, nossa, aquilo foi alienação Às vezes parental. não direto, às essa. vezes Não, é isso. bem sutil, são pequenas sutilezas. Isso aí você tem que ter um olhar muito sensível para poder detectar isso. A outra parte que está sendo alienada, o outro genitor, ele tem realmente que prestar atenção. Se o seu filho, como é que ele está falando com você? Como é que ele está vindo até você? Como é que está sendo o dia a dia? Você tem que ter essa preocupação, entendeu? Não, deixar para a mãe fica em casa, não trabalha, então... Uhum. Não é assim. Eu sou prova viva de que uma amiga minha se juntou com a avó e o avô, entraram na justiça e conseguiram estar perto do neto, do único neto. Então, gente, se você está passando por isso, pode correr atrás, porque vai dar certo. Eu vibro com essas decisões. Essa pessoa e até hoje ela vive vendo o neto, está acompanhando o crescimento, vai nas festas de aniversário, coisa que não podia ir. Olha só. Não podia ir no aniversário. Ser humano, né? Ser humano é uma caixinha de surpresas. Uma maldade né? muito grande você proibir uma avó de ver o neto, de ir nas festinhas. Às vezes é velado, né, Cleude? Nem proíbe, não. Só não leva. Só inventa uma desculpa e depois mais outra e passa um mês, Mas geralmente dois é isso, sem você ver. dissimulado. São raros não, desculpa. São poucos os casos que é bem velado, entendeu? A maioria é sutil. Até porque vai ser Muito inteligente, sutil. né? Quer fazer coisa ruim, tem que ser sutil, não pode chegar na não, cara. Não vai não. Ai, mamãe tá com tanta saudade de você. Fica com a mamãe, não vai não. Isso. Poxa, se você vai você- ficar com a É vovó assim mesmo, hoje? é. É desse Ai, jeito. mamãe trabalhou o dia inteiro, mamãe tá Queria com tanta tanto saudade de com você. Quero passar o final de semana com você, porque eu trabalhei. Isso É aí assim, é uma Cleude. alienação. É Isso- desse jeito. Isso é uma alienação. Isso é uma alienação. É. Gente, fica a dica aí, preste atenção nas suas famílias, seus familiares, seu entorno. Encaminhe esse podcast, né, pelo WhatsApp também, porque as informações são, assim, valiosíssimas, né? Isso, e aproveitando essas informações, vamos completar, dar uma dica aí para os nossos seguidores, um livro, um filme, alguma coisa que eles possam estudar
para entender o que é alienação parental e se precaver disso, né? No momento eu não trouxe um livro específico, Uhum. mas eu já deixo aqui para vocês, me comprometo a passar um filme bem interessante que fale sobre esse tema, ok? Podem aguardar que eu mandarei. Mas existem muitas situações, muitos filmes, e hoje em dia tem uns livros bem atualizados que dá para você Pesquisar, né? Estudar. e sim. pra ter essa sensibilidade. Mostrar para você será que eu não estou sendo um abusador? Ou Isso. um alienador? Então a gente Isso é pode tão se importante. fazer essa pergunta, porque às vezes até sem querer você faz Isso, isso. Eu não gosto da minha sogra. Aí meu filho quer ir para lá. Não vai não. Mas Então pode acontecer uma coisa dessa sem você sentir. Então assim, eu oriento a realmente... a gente tem muitos no mercado, mas eu me comprometo a comparecer. Ok. Olha, Olha a alienação, né? ela a alienação, ela é intencional. Pode ser intencional ou não. Ou não, Ou não. Tá. Aí a gente tem que provar se é intencional ou não, certo? Ok, então. Mas identificar tem que resolver. Não pode mais acontecer, né? De falar isso aí. mal, não é isso? Identificou que está fazendo, que você está alienando o teu filho Isso. sem Colocando querer. à parte, né? Você, na verdade, você está tirando ele do convívio Isso. saudável. Porque o convívio saudável é você ter, a criança ter contato com ambas as partes. Isso, Entendeu? Com a família, com o pai, com a mãe, com a família de cá, com a família de lá. Então, esse é o Sim. convívio saudável. Se você perceber que o teu filho realmente não está sendo bem tratado do outro lado, que ele lá, cada vez que ele vai para lá, né? pode acontecer. acontece muito. Uhum. Que ele não está sendo bem cuidado, que ele vai para lá, tipo, mais um, fica largado. Aí você tem que tomar suas providências. Primeiro você vai conversar com a criança e sentir se isso realmente está acontecendo. E se estiver acontecendo, o que essa mãe faz? Porque como é que vai reunir prova que é só a criança falando? Como é que faz isso? Porque tem casos aí que estão nos ouvindo, com Primeiro certeza. você vai chamar o genitor. Sim. E vai conversar com ele. Não é brigar, gente. Você identificou que a criança está com uma certa resistência, conversa com a outra parte. Tenta conciliar. Tudo é tentar conciliar. Porque a melhor coisa nesse caso é tentar conciliar. É tentar resolver da melhor forma possível, que não haja traumas para ambos os lados. É porque um processo gera trauma, né? Demais. Por isso que a gente tenta Pode sempre vir a gerar mediar, trauma né? Sempre demais, tem a questão do mediador, né? Porque gera trauma, imagina. Aí vai falar assim, viu só, teu pai me colocou na justiça. Né? Ainda tem isso, vai piorar. Isso, vai piorar, em vez de melhorar, vai piorar. E geralmente fazem isso, hein? Lá, tá vendo o que teu pai fez? Você está vendo o que a sua mãe fez? Me colocou na justiça. Tá querendo pensão. Pensão para quê? Ela não trabalha? Essa é a palavra. Nossa, quando entra o dinheiro, eu acho que potencializa. Potencializa e muito. Né? E muito. A maioria das vezes a questão é o dinheiro. Tem uma parte que não quer saber muito da criança. Tem gente que tem a cara de pau, desculpe, tá? De dar R$300 e dizer que aquilo ali vai sustentar a criança. R$500 vai sustentar a criança. Não vai. Nem a comida da criança. Né? Então, assim, aí já é outra seara, né? Já é outra, é um outro podcast. Mas é isso, pessoal. Não é simples, né? Eu estava aqui me lembrando se existiria a possibilidade de alienação parental entre duas mulheres também. Sim. Por exemplo, o casal se separou, aí o marido casou novamente e a esposa casou novamente. Aí a madrasta é muito bacana, a criança gosta, e aí começa aquela jogada para tirar da mãe. Eu vou ser melhor do que a mãe dele porque eu tô com o pai dele, entendeu? Eu fiquei agora pensando nisso. Isso Acontece também? Isso acontece, não acontece? Isso também não seria uma alienação? Isso é uma alienação parental. Isso é caracterizado uma alienação parental. Meu Deus. Então, são situações, foi o que eu falei no começo, você conversar com a criança, você sentir, criança e o adolescente, você sentir exatamente o que ele pensa. O que é que está acontecendo? Essa conversa tem que ser diária, tá? Essa conversa tem que ser o tempo inteiro. Não é você chegar e falar assim, senta aqui, vamos conversar sobre isso. Não, uma conversa informal. Você vai sentir exatamente porque ele vai te passar. De uma forma ou de outra, ele vai te passar. Criança, muitas vezes, na brincadeira passa, né? Desenhando. Aqueles bonequinhos ali. O desenho, então, é revelador, né? Para a psicologia, né?
Eu me lembrei porque na Bíblia tem uma passagem que não chega a ser de um casamento, mas são duas mulheres lutando por um único filho. E aí uma diz, é meu filho, a outra diz, não, é o meu. E vão diante do rei para que o rei decida de quem é o filho. Sim. E aí o rei, sabiamente, disse, então vamos cortar ele ao meio, metade para cada uma. E aí a mãe, né, verdadeira, A mãe mesmo. cedeu para que o filho não fosse morto. Então, assim, existe mesmo a alienação entre duas mulheres. Existe. Existe, sim. E deve ter entre dois homens também, Com certeza. né? Porque o teu pai é bacana, mas eu sou o teu padrasto que faço isso, que te levo para aqui, pago aquela viagem maravilhosa, né? Compra a criança. Ou compra. tenta comprar a criança. Verdade. E aí o pai, de repente, é mais humilde, Não tem mais condição simples, não disso. tem condição. Ele deve sofrer muito vendo o padrasto Demais. fazendo isso. Demais. É. Existem todas essas alienações parentais. E agora tem a outra parte para comprovar isso é um pouquinho mais delicado. Mas se consegue. Se E consegue. até provar, né, que o padrasto está fazendo isso comigo, deve ser bem difícil de conseguir fazer. A questão toda é você provar, pegar né? essa prova. Pois né? A questão é pensar também no bem-estar. Essa é a mensagem, né? É. Pensar no bem-estar da criança. É o bem-estar da criança, é o tempo inteiro. A gente tem que pensar na criança e no adolescente, é o bem-estar dele. Como é que ele está se desenvolvendo? O psicológico dele, como está? E ele vai te dar um feedback disso, entendeu? Então, diante desse feedback, aí você vai saber como trabalhar isso, essa situação. E o bem-estar dele é o primordial. Porque filho é para a vida, pra né? vida. É para a vida, não adianta. Pais separados ou juntos têm O que filho é evitar pra vida, falar mal do Isso. outro, mesmo A estando numa separação é crise. lógica. Mesmo É. estando numa crise. Se elevarem, né? A criação é algo junto, não é fácil, mas tem que ser junto. Para a melhora da criança, para que ele seja melhor do que você, né? Porque a gente cria os nossos filhos para serem melhores. Eu sempre do que a falo gente. isso. A gente cria os filhos para eles serem melhores do que a gente. Se não forem melhores do que a gente fracassou. Com certeza. Em algum momento foi Com fracasso. certeza. Né? Já dei É essa isso mesmo, em aula, algum já dei momento essa também. aula. Na aula eu falava, vocês têm que ser, no mínimo, igual os pais. No mínimo. Porque vocês têm que ser além, mais do que os pais. Porque os pais fazem isso, né? Meu marido e eu falamos isso o tempo inteiro. Nós criamos para ser melhor do que a gente. E vocês vão criar, agora a gente conversa com eles, agora vocês vão criar suas filhas para serem melhores do que vocês. Isso. Sempre melhorando. Sempre. De todas as formas. A gente não está falando aqui só financeiramente, a gente está Não, falando do psicológico. Também. Geralmente se pensa mais, esse mundo capitalista, né? Pensa-se muito dinheiro. no dinheiro, o dinheiro é a viagem, é o celular que eu posso te dar, é esse jogo que eu posso te dar. Geralmente é isso, né? E olha, tem Mas que o tomar um cuidado psicológico muito. é o o que dá maior problema para futuramente, emocionalmente falando, é o emocional. Até para né? ser O um psíquico. adulto bem-sucedido, você tem que estar com o seu emocional bem. Com Né? certeza. Uma autoestima reforçada, Sim. sendo validado pelos pais, né? Escutando É falar isso. bem do pai e Essa da validação mãe. pelos pais é algo assim super importante. Você vai lá, você é capaz. Isso. E o Não jovem desista. espera, né? Ele espera Eles que aguardam ansiosos. As que crianças. você fale Eu isso. vejo isso hoje pelas minhas netas. Eu já vi pelas A minhas Lori filhas, agora Eva. vejo pelas minhas netas. É o tempo todo. Nossa, parabéns! Nossa, que desenho lindo! Eles esperam essa validação. Parabéns, hein? Hoje você arrasou. Comeu tudo. Você fez bem o exercício. Eles esperam isso. Eles ficam cheios, ficam felizes. Isso é bom demais, isso é saudável. E o diálogo também dentro de casa, às vezes você fala, olha, seu pai me falou que você foi bem, me conta aí. Ou a sua mãe me falou que você foi bem no seu dever de casa, né? Manter essa harmonia. Falar do cônjuge, mas de uma forma positiva. A gente sempre elogiar. Isso aí é a melhor coisa, é você elogiar. Olha, papai, você viu o que o papai comprou para você? Nossa, papai estava trabalhando, não deu tempo. Ele estava com muito serviço, mas ele parou para ir lá para comprar isso aqui só para você. É isso aí. Às vezes, gente, é um chocolatinho, é uma balinha. É uma coisa simples. É uma coisinha né? simples, não é questão financeira, não é o valor financeiro da coisa. É o valor sentimental. E eles sentem isso. Tá? Você falando isso, eu me lembro que meu pai, quando a gente era criança, assim, ele trabalhava direto, né, e dormia, ele virava, enfim, para dar conta de pagar as contas de casa, né, mas ele comprava balas.
e ficava assim no vasculhante. Então, se a gente fizesse todas as tarefas durante o dia, minha mãe podia dar aquela bala, mas quem comprou foi meu pai. Então, assim, você tinha ali o afeto, né? Sim. Que lembrou, é o que você está falando, Sim, né? sim. É isso aí. São pequenos gestos que demonstram que você é amada, que a criança, ela sente que ela é amada. Foi lembrada, né? Entendeu? É. São gestos, assim, que para muitos passam despercebidos, mas para a criança não. Aquilo ali é algo, assim, tem um valor muito grande. Minha mãe sempre colocava meu pai como autoridade em casa. Tanto, ele é seu pai, você tem que respeitar. Acabou. Né? E a mesma coisa, vice-versa. A mãe tinha de fazer, vou falar com seu pai. Não, é uma autoridade diferente. Ela falava, ele era seu pai. Isso daí já era uma... Vocês têm, a voz do meu pai estando certo ou não, ela sempre ali fazia a voz dele presente. Bacana, E em isso. casa também a gente busca lá, sempre valorizar. Olha, seu pai acordou cedo, olha, sua mãe, olha como ela sai para trabalhar. E aí a gente vai criando um ambiente saudável, né? Porque é isso. Os traumas que a gente passou, a gente não pode passar para os nossos filhos. Eles precisam ser melhores, né? E justamente o que está faltando nessa geração é a admiração pelos pais. Por isso que eles não respeitam mais. E quando eles não respeitam os pais, eles automaticamente desrespeitam os professores. Sim. Porque quando um aluno... Uma cadeia, né? Professor, tio, colega. Chega a dizer, um aluno chega a dizer para um professor alguma coisa horrível, uma palavra chula ou alguma coisa parecida, ele já fez em casa. Não tenha dúvida que ele já fez em casa. Com certeza. Então, a gente precisa pensar nisso, que isso é muito sério. O elogio, né? A importância do elogio, né? E da validação do jovem e da criança. Isso é muito importante. Eles realmente, eles aguardam, ansiosos. É claro que a gente está falando de elogio, mas não quer dizer que ninguém pode repreender, Claro. porque educar é dizer não. A gente tem que dizer não, mas ainda dizendo não, precisa valorizar, né? Tem até uma técnica, não tem, Dayana? Na psicologia tem uma técnica para você falar o não, dizer que não foi bem, mas antes você mostra tudo que foi bem para chegar no que não deu certo. A gente fala que é o sanduíche, né? É. Olha, mamãe ama você, né? Por causa disso. Olha, isso que você fez não foi legal, mas você poderia fazer assim. A gente fala que é o sanduíche das emoções. Bota no meio ruim, mas antes você fala uma coisa boa e depois você acredita que ele possa fazer melhor. Isso aí é super importante. A criança, ela tem que saber, ela tem que ter limites, ela tem que... Não é tudo, olha, parabéns. Quebrou a casa, parabéns. Deus me livre, gente. Quebrou a casa, parabéns. Pelo amor Tem que ter limite, tem que ter rotina, tem que ter um não. Não, você não pode fazer isso. Por que eu não posso? Explica para ele por que eu não pode. Né? Não é um não vago. É um não com explicações. Isso aí é essencial, isso é saudável para o crescimento dele. Ele necessita de limite para ele crescer bem. A alienação não é deixar de lado, né? Não. É educar. Educar. É isso, né? Não é só não falar mal, é deixar de lado também é uma alienação, não é? Claro deixar de lado. Gente, assim, é um abandono. É um abandono. Isso aí é um trauma horroroso. Você sentir que você não pertence, que você não tem valor para o seu pai ou para sua mãe, entendeu? Tipo assim, quem é aquela criança? Não tinha que ter nascido, não tem essa frase, né? Infelizmente, a gente escuta muito, nós como professoras, jamais em tempo algum, orientação pai, educacional, a gente escuta muito. Eu não queria você antes. Agora tudo bem, mas eu não queria. Infelizmente, isso é uma fala, isso é uma frase que deveria ser erradicada do vocabulário de qualquer ser humano. Daí a importância dessa conversa, esse bate-papo aqui, né, meninas? Porque é educação, né? A alienação é a educação de pais, né? Para que os pais possam saber como se comportar, mesmo numa diversidade com o seu cônjuge. Mesmo numa separação. Mesmo morando dentro de casa, né? Uma diversidade, uma briga, né? Não precisa nem chegar de separação via de fato, né? Verdade. O tempo inteiro é colocado aquela frase de diminuir uma mãe, diminuir... É desnecessário. É para tentar mostrar que ele que é o melhor ou é a melhor, aí tenta diminuir o outro cônjuge. Tem que ter cuidado. Agora eu lembrei de xingamentos, né? Hoje em dia, a geração aí gosta muito de xingar. Sim. E aí o marido e a mulher se xingando, o filho vendo isso, meu Deus. Não é? Dizem que o filho ele não ouve o que você fala, em termos, né? Mas ele segue o seu exemplo.
Sim. Educação pelo exemplo. O seu exemplo é essencial dentro de casa. Muito, muito. E eu sempre me preocupei com isso na criação da minha filha. Vejo o que ela faz, ela e o marido também se preocupam demais na criação das meninas. Então, assim, eu vejo que as famílias têm que fazer dessa forma. A importância da informação. Porque eu tenho certeza que você aí, muitas vezes, cometeu algum ato desse, não por intencional. Né? Não intencional. No momento da emoção, a flor da pele, né? Onde a razão não chega, né? Não ocupa o mesmo espaço. Então, você acaba fazendo uma coisa errada. Então, olha como é importante a informação, né? Meu filho tem que saber que ele tem um lar seguro. Se policiar. Que nesse lar ele pode ter acolhimento, ele pode falar o que aconteceu, o que foi, ele sabe que ali tem o acolhimento, né? Isso aí, perfeito. A casa é o porto seguro. Se não é, deveria ser, né? Não tem como. Porque se você não achar segurança em casa, você vai achar onde? Não existe outro lugar. Não. Então, a sua casa é seu porto seguro. Tem que ser. Seguro. E uma dica final, assim, está chegando ao final, meninas. Tão rápido. A gente tem uma brincadeirinha depois, mas antes, dê uma palavra final sobre alienação parental para o nosso público, né? Não sei, é com você, né? O que eles podem fazer para prevenir, né? Ou alguma outra dica a quem procurar, fica à vontade. A identificar também. Isso. Uhum. A alienação parental, na realidade, ela, como a gente conversou aqui, falou bastante sobre o tema, e ainda tem muitas coisas a serem faladas, né? A alienação parental é um tema bem extensivo. Você que está passando por esse processo de divórcio, ou então problemas dentro de casa, com seu cônjuge, preste mais atenção na forma como você vai passar isso para o teu filho. Tente passar, se acalme. Tente passar de uma forma mais tranquila possível, mostrando para ele que papai e mamãe vão morar em casas separadas, mas que você continua sendo a prioridade deles, que você o amor que papai e mamãe têm por você vai continuar, é a mesma coisa, nada mudou, entendeu? Isso aí tem que ficar claro para a criança. E quando vier aquela revolta por alguma situação, com algum problema com o seu cônjuge ou ex-cônjuge, tenta mantenha calma, pare, volte para o seu eixo e pense que tem uma criança ou um adolescente dependendo de você. É isso. Para poder ter um futuro mais saudável, para o psicológico dele não ser abalado por um problema seu e do seu parceiro, do ex-parceiro. Então, fique aqui, tenha calma, verifique a situação num todo e tente preservar ao máximo o seu filho. Isso aí. É preservação da criança. Perfeito. Ai, que prazer tê-la aqui. Eu quero te convidar para uma brincadeira, nosso Sede Pong. Pode ser? Pode. Então vamos É lá. uma brincadeira, hein? Não fica assustado. Vamos lá. Uma palavra. Agora não precisa ser a doutora. Não é a doutora Cleude, agora é só a você. Cleude. Vamos lá. Uma palavra. Amor. Caiu de novo para mim um livro. Qualquer outro. Qualquer outro. Pode ser até da Branca de Neve. A doutora só lê legislação, gente, é por isso. Tô brincando, ela gosta de ler. Ela gosta... Amo também livros de romance, amo. Isso aí. Vamos lá. Moreninha, vamos lá. Ótima pedida. Ótima pedida. Uma referência. Uma referência, família. Uma frase. Não faça com os outros o que você não queira que faça com você. E algo inesquecível. O nascimento da minha filha. Sabia que você ia dizer isso. Uma Verdade. saudade. Minha mãe. Nossa, essa saudade, né, mãe? Essa foi eu acho que é a maior dor que eu já tive na vida. Aquele dia. Um sonho. Um sonho de ver a família feliz, próspera e saudável. Isso aí. Essa é a nossa querida, né? Cleude Dias Martelete, que prazer estar com você. E temos um mimo para ela, não temos, Cicaé? Temos muitos mimos.
Porque aqui na riqueza. Aqui ninguém sai, Obrigada. aqui ninguém sai de mão vazia. Me convide mais vezes. São mimos que você... Obrigada. Vou abrir. Pode abrir. Fica à vontade. Gente, se você gostou desse conteúdo, tem alguma parte que você acha que é pertinente repassar para alguém, olha aqui, compartilha, curte, envie para quem você achar que precisa desse conhecimento. Ela tá mostrando os mimos. Amei, amiga. Obrigada. Depois a gente autografa. Eu quero. Curte, compartilha, toca o sininho. Pode Fala, rasgar. Ciclé. Fala, Ciclé. Vamos lá. Vai, Ciclé. Essa parte é sua. Compartilha, toca o sininho. Vai lá e deixa o coraçãozinho para essas meninas lindas do podcast. Elas Olha, merecem. nós somos o podcast mais inteligente do Brasil. Você Dizem sabe isso. disso. Dizem isso por aí, nem te conta, hein? Não esquece de também partilhar nos grupos de WhatsApp. Isso. E onde nós encontramos a doutora Cleude, gente? Nem falei. Você quer resolver os seus problemas? Procura a doutora. Sim, por favor. Sim, eu tenho o Instagram, Uhum. né? O Instagram é Cleide Martelete. Desculpa, Martelete Cleide. Martelete Cleide. Pode entrar no meu Instagram ou pode me contactar pelo telefone DDD 21 994 09 5905. Repete aí. que foi muito rápido. DDD 21 994 09 5905. É isso Aí. aí. Estarei à isso aí. disposição para tirar dúvidas de vocês. Caso precise de uma advogada, estamos aqui, Isso aí. tá bom? E realmente, assim, toda a conversa, todo o trabalho que é feito com seriedade, mas bem descontraído. Não tem aquela a formalidade, tem que ter para o trabalho, mas para atendimento dos meus clientes, eles acabam virando meus amigos. Com Isso certeza. é bom demais. Oi, Deixa eu Daiana. tirar a florzinha aqui que ela está atrapalhando. Daiana tem a canetinha do C3Dcast pra ela que ela não viu. Tem a canetinha ali. Agora você também é C3Dcast. As meninas do Cash. A gente que delícia, que papo maravilhoso. Muito Aqui, bom. né? Belos contratos sejam Isso aí, assinados. isso, aí. muitos contratos. Milionários, olha a prosperidade. Gostou? Amém. Deu joinha? Curtiu? Compartilha! Gente, muito obrigada mesmo por me convidarem, né? Adorei. Prazer Amei o tema, ter tá? você. É um tema de família, é um tema que, assim, apesar de ser um tema bem espinhoso, né? Eu chamo assim, mas é um tema que tem que ser abordado, é necessário, porque muitas crianças estão passando por isso em vários lares do Brasil É verdade. e do mundo. Então, a gente já consegue alcançar as nossas famílias aqui no Brasil, já ajuda pra gente. Se puder ajudar lá fora também, maravilha. E o que precisar mais, estou à disposição. Tá? Obrigada. Aí, obrigada. É isso, gente. Uma fofa, né, gente? Gente, é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela participação. E olha, compartilhe esse conteúdo porque vai ajudar muitas pessoas a saírem dessa Vai situação. lá, gente, ajuda. Tchau, tchau, Beijo, gente. gente. Vamos orar? Dá a mãozinha aqui. Senhor, amado Deus querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer porque chegamos até aqui. Deus, o dia de hoje nós queremos entregar nas tuas mãos, agradecendo pela participação da nossa convidada, Senhor. Queremos agradecer, Jesus, por esse tema que é tão difícil e que nós sabemos, Deus, que através da nossa vida muitas pessoas vão ser abençoadas. Eu te peço, Deus, que esse podcast seja um podcast assim espetacular. Apesar do tema ser difícil, a gente te pede que seja bastante animado, alegre, suave, leve, para que todos possam entender e que a nossa boca seja um canal do fluir do teu amor na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bora!